Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história com a yoga. Esse mês que passou, teve uma campanha da Alo Yoga para a gente escrever na mão a idade da primeira vez que a gente teve contato com a yoga. O meu primeiro contato com yoga foi aos 15 anos no cursinho de inglês. Uma menina veio, o tema do conversa que a menina queria passar pra gente era sobre yoga e eu lembro que ela levou um panfleto mostrando a sequência da saudação ao sol e ela explicou assim o que era yoga, explicou como que funcionava a saudação ao sol, qual que eram os benefícios nessa sequência de posturas que é a saudação ao sol. Eu lembro que eu achei interessante, mas nem tanto, sabe? Foi assim, tipo, tá, né? Interessante. Eu sou aquariano e eu gosto de falar assim que aquariano acaba sendo um ser meio do contra, né? Então não foi de primeira que a yoga me conquistou. Um segundo contato que eu tive já foi na faculdade. A gente foi fazer um curso de trilhas e uma das colegas que estava participando do curso era professora de yoga. E daí ela fez também, explicou como funcionava a saudação ao sol, todo mundo praticou. Naquela época eu frequentava a igreja. E eu perguntei pra ela assim, e como que fica com relação a Deus, né? E ela respondeu, nunca vou esquecer, ela respondeu que yoga não nega nenhum tipo de religião, nenhum Deus. Aquilo me marcou, ficou assim na minha cabeça. E na época da faculdade também eu não tinha muito tempo. Eu fazia muitos estágios, acho que eu fazia uns 2 estágios. Eu tentava adiantar disciplinas para poder trocar de estágio no semestre seguinte, então era uma vida bem frenética e bem corrida. O meu bem-estar físico não era prioridade. Então no último ano da graduação eu consegui desacelerar um pouco minha faculdade. Eu tinha só os estágios obrigatórios e o TCC para entregar. Eu lembro que eu acabei ganhando uma bolsa de extensão que me deu muito tempo livre para trabalhar e para me conhecer um pouco mais. Eu comecei a praticar capoeira. Praticava capoeira todo dia e natação 3 vezes por semana. E era um grupo muito legal, muito gostoso, de amigos que praticávamos juntos. E somente no último ano da faculdade foi quando eu percebi que eu estava terminando uma fase da vida que é tão incrível, que é tão importante, que nos abre tantas possibilidades e eu tinha acelerado tudo para terminar o quanto antes. No último ano eu decidi desacelerar a minha faculdade. Foi o momento que eu comecei a entrar em contato um pouco mais com a natureza, ficar mais na grama, curtir a grama, curtir o sol, curtir a natureza. Os meus estágios me levavam para campo, para floresta também, para as comunidades. E isso eu acho que me levou a um contato com relacionamentos, com cultura, com uma diversidade que eu não tinha noção, né? Eu comecei a me descobrir e me perceber de uma forma que eu não conhecia ainda. Uma amiga da capoeira que também é bióloga e que praticava yoga. E dela começou a me passar algumas dicas de alongamento, usando a respiração, forçando cada vez mais. E meu professor de capoeira também ajudava bastante a gente a forçar para ampliar, aumentar a postura. E nessa situação eu comecei a sentir minha lombar. A gente tinha o objetivo de fazer ponte, cair na ponte e voltar da ponte, ou cair na ponte e voltar pelos braços. Então essa minha amiga da capoeira, ela começou a me ensinar alguns alongamentos, a usar a respiração, a ter um pouco mais de consciência do movimento. Eu já comecei a sentir a lombar, só que eu não entendia o que estava acontecendo. E a gente fazia ponte, aquela postura arqueada para trás, né? O professor ajudava a gente a forçar mais. A gente fazia no morrinho também para poder descer na ponte, tentar voltar da ponte. E eu comecei a sentir minha lombar engraçado, umas sensações estranhas que eu ainda não entendia o que era. E achava que estava ganhando mais movimento, né? Ela tá ampliando a minha ponte, tá ficando mais bonita. E eu passei os próximos 2 anos usando essa percepção que eu tinha ganhado. Nessa época eu já tinha um outro ritmo de vida, assim, era bem gostoso. Eu morava em Floripa, eu ia de bicicleta, eu morava na praia, mas eu ia de bicicleta pra praia, eram uns 500 metros. Lá na praia eu me alongava, nadava até cansar e voltava pra praia e praticava um pouco de yoga. Voltava de bicicleta pra casa, tomava café, e então eu ia pra universidade para estudar. Foi um momento muito legal, assim, de se permitir, sabe? Me permitir dar um ritmo diferente pro meu dia a dia antes de começar o trabalho. Mas foi nesse tempo que eu acabei estourando a minha lombar. O colchão da cama também não era o colchão mais adequado, era um colchão meio mole. E, e eu estourei a lombar. Estourei, travou, não tive o que fazer.
Tive que fazer ressonância e fui descobrir que tinha 2 protusões de hérnia, 2 inícios de hérnia de disco na minha lombar e que foi um baque assim na vida, né? Porque os médicos falam para você parar. Para de fazer tudo que você faz, só vai estragar mais sua coluna. E um dia você vai operar porque você tem histórico na família de hérnia de disco na lombar. E daí eu descobri que meus pais praticavam Kaiut Yoga, que é um tipo de yoga que pode ser terapêutico para pessoas que, no meu caso, precisavam de um trabalho terapêutico para lombar. Eu lembro que encontrei o Francisco uma vez na escola e ele falou assim, tem um pedacinho da tua coluna que já tem 40 anos, mas o resto tá super saudável, tá tudo bem. E essa prática de yoga, ela respeita essa necessidade do corpo. Então ela respeita a necessidade do meu corpo, desse pedacinho do meu corpo que parece que já estava mais desgastado. Mas logo em seguida que eu descobri a prática do Kaiut Yoga, eu vim embora para a Amazônia. E aqui na Amazônia foi uma loucura, né? Foi redescobrir tudo, me reconhecer diferente, conhecer uma nova cultura, me abrir para uma nova cultura, para um novo espaço. Nos primeiros anos de Manaus eu ainda tinha muita resistência e eu demorei para me entregar para a cidade, sabe? Eu acho que começou o meu processo de aceitação quando eu comecei a dançar boi. E quando eu dançava boi, eu comecei a perceber que eu precisava me alongar. Eu tinha muito receio que dançando boi eu forçasse a minha lombar, igual com a capoeira eu forçava. E por muito tempo a capoeira foi um fantasma na minha vida, porque eu achava que ela que tinha machucado o meu corpo, né? Foi muito legal dançar boi, foi incrível, assim, ir para Parintins, né? É todo um tema para um outro vídeo, na verdade, a experiência de dançar boi em Parintins. A questão é que eu não tinha dor mais. Eu não sentia dor na lombar quando eu dançava boi e eu fazia uma prática em casa que limpava meu corpo, me preparava para poder dançar e me preparava para relaxar depois da dança, depois dos ensaios. E os ensaios chegavam de 8 a 12 horas por dia, perto do festival de Parintins. Então, depois de dançar o boi, eu comecei a aceitar a Amazônia dentro de mim também. Logo em seguida, eu fui fazer um curso na Suíça, curso relacionado aos meus estudos sobre meio ambiente e liderança. Lá nesse curso vieram pessoas do mundo inteiro. E tinha um professor de Acro Yoga. E eu não fui logo de cara também com a Acro Yoga lá com ele. Teve 2 vezes que a gente fez, brincou um pouco, mas o professor acabava fazendo mais com quem estava afim lá, né? Quem estava disponível para ir brincar com ele. Então, comigo ainda... Eu lembro que eu fiz um pouco de acro na primeira semana e depois nos últimos dias que eu fui fazer um pouco mais de acro também. E foi surreal a experiência, assim, tipo, cara... A pessoa vai te conduzindo, né? O professor vai te guiando e você vai fazendo coisas que você não imagina, você não está nem entendendo. E depois alguém te mostra as fotos do que estava acontecendo, sabe? Foi uma experiência incrível para mim e apaixonante demais essa Acro Yoga. Quando eu voltei para Manaus, eu demorei para descobrir que tinha um grupo que praticava Acro Yoga lá na universidade. Participando desse grupo, eu comecei a perceber a necessidade que eu tinha de preparar meu corpo para poder fazer base de Acro Yoga. Tanto preparar meu corpo quanto limpar o meu corpo depois da prática de Acro. Mas o corpo é inteligente, o corpo nos ensina o que ele precisa. A gente só tem que aprender a ouvir o nosso corpo e as suas necessidades. Então, antes das práticas de acro, eu comecei a chegar mais cedo para curtir e me alongar. E trabalhar muita coisa que eu tinha aprendido com Kaiut que eu nem lembrava que eu sabia. Foi quando eu comecei a perceber a importância da yoga. De novo, né? Mais uma vez, perceber o quanto eu precisava disso no meu dia a dia para poder viver, para poder fazer as coisas que eu queria fazer, que eram as acrobacias. Comecei a estudar acro, comecei a estudar massagem, eu ganhei um concurso fotográfico e fui para Colômbia fazer o curso de acro, meu primeiro curso de acro yoga. No ano seguinte, eu fiz minha formação em acro yoga, que foi aqui no Brasil, o primeiro curso que teve de acro yoga no Brasil. E ano passado teve mais um curso em Búzios, que eu fui como professor assistente. E depois desse curso que eu fui como professor assistente, que eu percebi o potencial de usar tudo isso que eu tinha aprendido, né? O acro, usar a massagem e o yoga que o Kaiut tinha me proporcionado. E eu acho que é isso. Quando eu escrevi o post falando que eu tive meu primeiro contato com a yoga aos 15 anos, foi pensando que agora, quase 20 anos depois, eu estou abrindo meu espaço próprio de yoga. Trazendo esse método, que é o método Kaiut, aqui para Manaus.
Esse é um pouquinho da minha história com a yoga. Escreve aí nos comentários como que você conheceu e como que está sendo o seu processo com o yoga.